Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, é uma satisfação te cumprimentar mais uma vez no programa Tempo com Você, aqui pela TV e também pela internet para o mundo inteiro. E nosso propósito aqui do programa Tempo com Você é levar informações que seja interessante para a sua vida. E o nosso entrevistado de hoje, vamos bater um papo aqui, o Dr. Kleber Veloso, ele é pós-doutor em Direito, é um homem que conhece muito de lei, é um baita profissional nessa área. E nós vamos falar sobre um assunto bastante atual hoje, que é a redução da idade penal. Nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Dr. Kleber a respeito daqueles que são contra, aqueles que são a favor, o que seria interessante você saber, você fique atento no programa Tempo com Você, principalmente nós da comunidade evangélica, de certa forma, para você ficar por dentro, para você responder, quem sabe até os questionamentos das pessoas que falam sobre esse assunto. Dr. Kleber Veloso, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no programa Tempo com Você para falarmos desse assunto tão relevante. Eu que agradeço, reverendo João Antônio, a sua recepção, agradeço a equipe e nós estamos aqui com muita alegria para contribuir de alguma forma para esclarecer essas questões tão necessárias ao conhecimento da sociedade. Deixa eu começar aqui, começar pelo começo, como diz o ditado. O que aconteceu no Congresso que houve aquela polêmica toda e não conseguiram votar nessa questão da redução da idade penal? Veja bem, há fatores que ressoam na sociedade e grupos de pessoas, como toda questão nova, ela suscita um debate. Então, por conta disso, há aqueles que são favoráveis e aqueles que são contra a redução da idade penal. E no Congresso, o que nós vimos foi uma manifestação, um quebra-quebra, que atrapalhou a sessão e o presidente teve, então, que interromper os trabalhos para retomá-lo a posteriori, ou seja, depois. Na questão da Constituição, qual seria, por exemplo, o a favor e o contra? A Constituição, ela teria algum problema relativo à questão da redução da idade penal? Veja bem, a Constituição Federal, ela fixa a idade para responder pelos crimes em 18 anos de idade. Ela colocou isso aí. Mas nós temos que ver que a realidade da Constituição é uma repetição do Código Penal de 1940, onde a realidade social do Brasil era uma. Hoje nós estamos em 2015, é uma outra realidade social. E outro fato, a Constituição, ela é bastante, digamos assim, ao mesmo tempo que ela fixa a idade penal de 18 anos, ela proíbe o adolescente de até 14 anos trabalhar só acima disso, na condição de aprendiz. Ela cria a idade civil, é uma outra, o Código Civil de 2012 alterou isso aí, que agora a maioridade para fins de emancipação é 16 anos. 16 anos a pessoa já é maior civilmente falando. Já pode votar, né? Então, e há diferença de idade na legislação militar, na legislação eleitoral, na legislação trabalhista, na legislação penal e na legislação civil. E nenhuma dessas idades é mais importante do que a outra. O que eu sempre costumo dizer é que a Constituição, ou seja, a lei, leia-se, a Constituição, ela é uma ferramenta de legislatura e de governabilidade. E quando essa lei, a Constituição, vier impedir qualquer avanço que a sociedade trabalhou, essa Constituição deve ser rasgada e deve-se fazer uma nova Constituição, ainda que preciso disso. Na questão da redução, voltando a falar aqui, interessante essa colocação sobre a Constituição, isso é muito importante, né? Porque às vezes o telespectador que é leigo no assunto, talvez ele é a favor de uma coisa que ele nem conhece, e contra uma coisa que ele nem conhece. Isso. Eu penso assim, o menor, o delinquente, vamos supor assim, que ele for colocado na cadeia, por exemplo. O senhor não acha que ele sairia de lá profissional bandido, ele entrando lá com 16 anos, ele vai sair lá depois de 4 anos? Porque a maioria das penas são até 4 anos, se não me engano. Para adolescente é até 3 anos. Até 3 anos. Para pessoa comum, maior de 18 anos, até 30 anos de reclusão, que é a pena máxima no Brasil. Sim. Não há prisão perpétua, não há pena de morte, a não ser no caso de guerra declarada, né? Mas aí é uma legislação militar que atua, não é legislação penal comum. Então, veja só, o senhor colocou a questão aí relacionada ao menor cumprir a pena, que vai deixá-lo numa situação bem mais delicada, um adulto dentro da cadeia, ou seja, um profissional do crime. Sim. Mas a mesma Constituição que fixa essa idade de 18 anos, ela diz o seguinte, que
o Estado terá a obrigação para que as pessoas cumpram as penas, observando a idade, observando o sexo, uma série de fatores que preserva. Então, na verdade, pastor, o que acontece é que não há interesse dos poderes constituídos no que diz respeito ao poder público em construir presídios, em trabalhar efetivamente na ressocialização desses presos. Então, e outra coisa, a incúria legislativa com as questões do Estado, as questões públicas e privadas, ela é bastante considerável, por isso essas questões aí que nós estamos vendo todos os dias. Ainda dentro do mesmo assunto, uma pergunta, a questão do nosso sistema carcerário, por exemplo. Nós temos cadeia para prender esses delinquentes, vamos supor que de menor de idade, que hoje eles ficam alguns dias ali... Na verdade, são as casas que chamam-se de albergue, algumas, né? Essas casas funcionam, doutor? Funcionam. Por exemplo, aqui em Goiânia, nós temos, pelo menos até há pouco tempo, tinha no 1º Batalhão, um lugar onde os adolescentes cumpriam medidas socioeducativas. Não sei se ainda tem, mas eu creio que sim. E funciona, é um regime que é severo, aquela coisa toda. Mas a questão que se pontua aqui, e que eu acredito que o senhor quer chegar lá, é justamente o fato de por que reduzir a idade penal? Sim, se vai resolver. Se vai resolver o problema. Veja só, 15% dos crimes praticados no Brasil são praticados por adolescentes. 15%. É uma estatística extremamente alarmante. E no Rio de Janeiro essa coisa tem sido ainda mais escabrosa. E por conta disso, por conta desse percentual, a necessidade reduz por quê? Porque os argumentos que são apresentados por aqueles que são contra são os argumentos precários por uma coisa muito simples, porque a linguagem dos fatos, ela é incontestável. Todos nós estamos vendo aí esses fatos acontecerem à luz do dia, outras vezes à noite. Os legisladores, muitos esquecem que os fatores criminógenos que regem os crimes praticados pelos adolescentes são os mesmos praticados pelos maiores. Será que um adolescente que vai praticar um crime amando de um maior porque ele não vai ser preso, será que ele não tem consciência do ilícito que ele está fazendo? E tem uma outra questão aqui, eu vou dar um bu aqui um pouquinho mais. As operações mais complexas da mente humana, ela ocorre por volta dos 12 a 13 anos de idade. Inclusive delinquir, que é uma operação complexa. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são pessoas da envergadura intelectual de Alfred Adler, de Jean Piaget, de Lev Vygotsky, de Henry Wallon e muitos outros quando trabalhou a teoria da psicogênese. Então não é uma coisa solta. Inclusive, para esclarecimento do senhor e das pessoas que assistem ao seu programa, há países em que a idade penal vai dos 7 anos aos 21 anos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21. E posso citar os dois países aí. África do Sul, 7. Romênia, 21 anos. Então, para o senhor ver. Então, não há uma uniformidade dos países. Inclusive, teve um fato recente, coisa de 5, 6 anos, um determinado estado dos Estados Unidos da América do Norte, 3 crianças alteraram as placas de sinalização. E por conta dessa alteração, houve um acidente. E no acidente houve morte. E a polícia apurou os fatos e descobriu que eram 3 menores, um de 9, um de 12 e um de 11. Foram condenados a 25 anos de prisão e estão cumprindo a pena. E a mãe foi reclamar para o juiz e falou, não, eles alteraram as informações, por conta disso alguém morreu, alguém perdeu a vida. Então, é uma questão que tem que ser tratada com mais seriedade. Não é? Esse é um ponto. Um detalhe que o senhor falou aí que eu achei interessante, e o que muitas vezes acontece, isso eu até já fui vítima de um assalto à mão armada, os adultos eles usam os adolescentes, os menores de idade. Até o sujeito que me assaltou e levou meu carro e tal, na noite a gente conseguiu pegar o carro de volta e ele foi preso. Ele estava muito drogado e usou muita droga, certamente usando sempre, ele errou a idade dele. E a justificativa que ele deu diante do delegado é que ele era de menor.
que ele era menor, que ele não podia estar ali, que ele era de menor. Aí pediram para ligar para o pai dele, né? E o pai dele disse, não, ele não é mais de menor, ele acaba de fazer 18 anos há 2 meses. Então ele vai responder pelo crime naturalmente. E ele responde pelo crime. crime. Então, a verdade é que o menor se tornou um objeto de exploração dos adultos. Sem dúvida. O adolescente pode viajar para o Brasil e para o exterior, pode estudar no exterior, pode fazer faculdade, pode se casar, pode ter relação sexual, que é uma forma de integração social, pode votar para presidente da República, pode votar para senadores da República, pode votar para governador de estados, territórios e Distrito Federal, pode votar para deputados federais, estaduais e distritais, pode votar para prefeitos, vereadores e juiz de paz. Será que esse menor não pode responder pelo crime que ele vier praticar? Tem. É um argumento que não tem como se contrapor. Esse assunto tá bom demais. Nós vamos voltar no próximo bloco, que eu quero falar um pouquinho sobre a questão da chamada exploração de mão de obra infantil. Nós vamos conversar um pouquinho mais, que eu saber do senhor. O programa continua aí com você. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Fala galera, aqui é o pastor Glauber, coordenador regional de jovens da Igreja Quadrangular de Goiânia. Quero fazer um convite muito especial. No dia 29 de agosto nós temos a conferência Não Pare. Você não pode ficar de fora. Venha você, a sua igreja, sua rede de jovens, fazer junto conosco uma festa. Vai estar junto com a gente o pastor Pedro Filho, Léo Brandão e a banda South Band. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz. Mudar a história em nossos corações. Então é isso, marque na sua agenda dia 29 de agosto, Conferência Não Pare. Venha você e a sua igreja, conto contigo. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse, quando acontecerem essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296 2073. Muito bem, voltamos com o programa Tempo com Você. É uma satisfação ter você como nosso telespectador. E eu penso que o assunto de hoje é muito importante. Você que está ligando seu televisor agora, ou conectando na internet agora, é importante você ouvir o que nós estamos conversando aqui com o Dr. Kleber Veloso, que é pós-doutor em Direito. Está falando coisas muito sérias aqui sobre essa questão da redução da idade penal. Dr. Kleber, a questão do trabalho infantil cooperaria na questão de diminuir a violência do país? Com certeza, pastor. Veja bem, a Constituição Federal, ela proíbe qualquer trabalho do adolescente antes dos 14 anos. Isso é um absurdo. Todos nós começamos a trabalhar com 7, 8, 9, 10 anos e não morremos, não enveredamos pelo caminho do crime, né? E estamos aí. Então a própria Constituição, ela não favorece, a menos que ele seja na condição de aprendiz acima dos 14 anos, porque aí o objetivo também é evitar que a criança pare de estudar e etc. Mas a gente percebe que o trabalho, ele vem ajudar, inclusive, a reduzir essa violência por eles praticarem. Às vezes esse pessoal do recurso humano pensa, Dos direitos humanos, eles pensam que vamos confiscar o menino da escola para trabalhar. Não é bem isso. Não é? Existe uma maneira de administrar essa questão, de estudar e trabalhar. Basta haver vontade política. Não é? Isso é importante. Na questão do adolescente infrator, quando ele completa 18 anos, até ele completar 18, como é que é essa questão? Veja bem, o adolescente, por mais escabroso que seja o crime que ele praticou, por mais escabroso, latrocínio, homicídio, terrorismo, qualquer
dessa natureza. Quando ele completa, aí digamos que ele vai responder por uma medida socioeducativa. No dia que ele completa 18 anos, ele volta a ser primário e de bons antecedentes. Olha o absurdo da lei. É uma constatação cruel, mas nem por isso ela deixa de ser verdadeira. Então veja bem, ele pode praticar quantos crimes forem durante a adolescência. No dia que ele completa 18 anos, para os efeitos da atual lei penal que vige no Brasil, ele é réu primário e de bons antecedentes. Que é isso? É um absurdo, está na lei. Ele pode aprontar. Ele pode, 16, ele pode, dos 14 até os 18, ele pode fazer o que ele quiser. E o que é interessante é que o que os defensores, os que são contra a redução da idade penal, o que eles se esqueceram, mas eu acho que é mesmo o que eles não sabem, é que no Estado de Direito, a liberdade ela é tutelada das pessoas, inclusive do adolescente, mas não é a liberdade para ele delinquir. A impunidade não pode ser passaporte para o crime do adolescente. Nunca, em nenhuma hipótese, no Estado de Direito. Então, no Estado de Direito, as liberdades elas devem ser respeitadas. E, evidentemente, quando se violar essa liberdade, a pessoa tem que responder por ela. Isso é natural. Então, há ainda essa questão aí relacionada. Na questão do sistema carcerário, na questão da construção de cadeias. Certo. Não há vontade política para isso, né, doutor? Porque o preso não vota. O preso, quando ele tem o cerceamento da liberdade, ao cumprir a pena, ele não pode exercer o voto. Então, prisão não dá voto para ninguém. Por isso é que os governos, eles não investem em presídios. E os que têm aí são melhorados, que já fizeram, alguma coisa assim. Então, isso não vota, isso não dá voto. Então, por conta disso, nós vivemos essa situação que precisa ser repensada, precisa ser melhorada, porque nós estamos num pleno século XXI, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais cosmopolita e extraterritorial, e evidentemente não há como a pessoa ficar ilhada sem saber do que está acontecendo. Hoje, todo jovem tem um iPhone, tem um iPad, tem um computador, por pior que seja. Ele tem um mundo na mão dele. Ele tem um mundo na mão dele, então não tem como ele ficar ilhado. Então, esses argumentos aí põe por terra qualquer tentativa de não reduzir. Vou fazer uma pergunta aqui, não está bem dentro do assunto, mas o senhor acha que a internet, essa avalanche de informação do mundo, contribui para o crime na mão do adolescente? Ah, com certeza. Olha, pastor, para o conhecimento do senhor, a internet é um dos lugares, por intermédio dos sites pornográficos, é um lugar onde mais se prostitui. A internet é uma coisa maravilhosa, é um instrumento fabuloso de comunicação, de troca de informações, enfim, de vários fatores. Mas, infelizmente, ela traz consigo esse câncer que acaba corroendo muitos relacionamentos. O senhor acha que pode, às vezes, acontecer de criar-se uma lei que um dia funcione com a internet? Com certeza, já tem algumas leis que funcionam. Por exemplo, o que acontece? Aqui nós vamos entrar um pouquinho numa outra questão, mas eu acho que é interessante a gente abordar. Quando o sujeito acessa um site pornográfico do computador dele, o IP dele vai constar lá. Mas quando a pessoa está sozinha, ela é ela mesma, ela não tem que mascarar, ela não tem que dizer quem ela não é. Então ela acessa todos os sites e quem fica sabendo é só o IP. Mas isso não é crime, isso não pode ser crime porque é a liberdade da pessoa de viver a sexualidade dela como ela quer, enfim. Mas há sim formas de, digamos assim, de restringir esse tipo de comportamento, no sentido de impedir que as pessoas tenham acesso aí. Por exemplo, Cuba não tem internet. As autoridades não permitem. Não permitem. Só tem internet nos hotéis para as pessoas que vão lá conhecer, para os hóspedes, os turistas que tem. Então, e outra questão da internet, a gente precisava de outro programa para falar sobre isso aqui, logicamente, né? Ensina o sujeito a fazer coisas que não na área do fazer, crime. Na área do crime. Inclusive vários relacionamentos. Eu tomei conhecimento, eu aqui em Goiânia, eu tomei conhecimento de uma filha de uma professora da Universidade Federal de Goiás, aposentada. Ela foi assassinada por conta de um namoro que ela começou com um rapaz pela internet. É perigoso demais. Muito bom, o programa está muito bom, mas o tempo esgotou aqui. Eu gostaria de agradecer tremendamente aqui o nosso querido Dr. Kleber por aberta a sua agenda para estar conosco aqui.
e passar tantas informações importantes. Eu queria que o senhor me prometesse, numa oportunidade, o senhor fazer uma outra agenda comigo, para a gente falar sobre os perigos e os benefícios da internet. Ah, com certeza. Né? Terei o maior Eu prazer. acho que isso é um assunto que vai trazer bastante edificação para quem está assistindo, e até porque hoje é muito perigoso colocar na mão dos filhos algo que não seja supervisionado, né? Que não seja observado. As suas considerações finais, doutor, eu fico feliz por ter aqui uma pessoa tão culta e que passou tantas informações importantes, principalmente para o meu meio, que é a nossa comunidade evangélica. É uma satisfação. Eu agradeço, é importante, reafirmo, esse compromisso do Senhor com os membros da igreja, com a sua sociedade, porque isso aí, nós somos um país que nós temos que crescer muito ainda e, efetivamente, o Senhor tem dado, com esse programa, a sua parcela de contribuição. Nós não temos dúvida disso. Com certeza. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. O programa continua com uma palavra final. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Ok, voltamos com o programa Tempo com Você. Você está assistindo esse programa. Eu penso que você prestou atenção na fala do Dr. Kleber. Esse homem entende muito de lei. Ele falou a respeito de algo muito significativo aqui para a nossa sociedade de um modo geral. Eu queria chamar a sua atenção. Esse programa é um programa democrático, é um programa que recebe todos os profissionais, todas as opiniões. Se você quiser falar a respeito de alguma coisa, pode entrar em contato conosco, nós vamos atender o seu pedido e bater um papo aqui com você, quem sabe até para falar de assuntos que você acha que é interessante. Eu queria deixar um texto aqui na Palavra de Deus, Salmo 127, nós temos um texto que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós sabemos que todas as leis, segundo a palavra de Deus, nós precisamos cumprir as leis dos homens. Em Romanos capítulo 13 fala sobre isso. Mas nós sabemos que leis, ela leva a pessoa a um nível interessante de correção, de disciplina, mas de certa forma não muda o coração da pessoa. Você percebe que existem infratores 15 vezes, 16 crimes, 16 vezes. Nós tivemos aí um sujeito em nossa cidade que assassinou 39 pessoas. Repete sempre. Mas eu queria dizer para você que a lei de Deus, a graça de Deus, ela muda o coração da pessoa. Ela muda. E quando muda o coração, quando muda o interior da pessoa, ela tem um discernimento, ela tem uma consciência de que é ser humano, do que é o amor de Deus, do que é estar vivendo, convivendo com aquelas pessoas que ela deve respeitar, que ela deve prestar a elas um relacionamento. Na verdade, eu acredito muito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, como manual de transformação de vida. Eu admiro muito o trabalho que às vezes alguns pastores, alguns líderes evangélicos fazem nos presídios. Eu conheço pessoas que estiveram presas e que se converteram, que foram transformadas e que hoje elas entendem plenamente os erros que cometeram e hoje estão totalmente transformadas. Eu penso que o cárcere, a cadeia, o cumprir a pena é muito importante, até porque a palavra de Deus diz que Deus não tem por inocente o culpado. Mas eu queria que você, quem sabe você que está me assistindo, você tem um parente seu que está preso. Você tem uma pessoa que cometeu um delito e foi parar na cadeia. Eu queria dizer para você que talvez a cadeia, o cárcere, não vai transformar essa pessoa. Mas se você entronizar nela, introduzir a Bíblia na vida dessa pessoa, se você pregar para essa pessoa,
se você buscar a Deus por essa pessoa, ela não só vai cumprir o tempo de pena que ela precisa cumprir, como ela vai sair de lá transformada. Um dos assuntos importantes que nós tratamos aqui com o Dr. Kleber foi a questão o perigo de entrar lá um adolescente e sair profissional bandido. Ele piorar lá dentro do cárcere. E nós entendemos que muitos têm sido alcançados por Deus e cooperado de forma sobrenatural, ou seja, Deus tem feito uma transformação na vida dessas pessoas. Então eu queria dizer isso para você, para que você não anule aquele poder que Deus tem disponível para a tua vida, que está através da Bíblia. Introduza a Bíblia na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Você nunca vai arrepender disso. É como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que vigiam a cidade, aqueles que guardam a cidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não conseguiríamos mudar esse mundo, esse quadro de violência, por mais leis, por mais que nós criamos, nós não vamos conseguir sem colocar lá o amor de Deus na vida desse povo. Eu deixo essa palavra com você e quero orar um pouquinho por você, mamãe, papai que está me assistindo. É uma responsabilidade para a gente criar filhos, a gente cria os filhos e o mundo interfere, o mundo às vezes influencia e às vezes você que está me assistindo está com o coração partido por alguém que você ama ter envolvido em coisas que você nunca aprovou. Vamos orar para que Deus abençoe nossa família. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti agora todos aqueles que nos assistem, em especial os pais de família, as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que têm responsabilidade de educar os filhos, de dar uma direção para os filhos, Pai. Muitas vezes nós fazemos tudo certinho e quando nós lançamos nossos filhos para um alvo nesse mundo, lá fora o inimigo deturpa, lá fora o inimigo influencia e faz com que as pessoas se desviem daquilo que nós planejamos. Tenha misericórdia, Senhor, de todos os familiares, daqueles que estão nos assistindo. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos netos. Tenha misericórdia dos jovens. Guarda eles, ó Deus, nesse mundo onde o sistema é tão bruto e tão difícil. Que a bênção do Senhor os alcance. No poder do Teu sangue, Jesus, é que nós pedimos e que assim seja. Amém e graças a Deus. Muito bom, nós estamos encerrando o programa Tempo com Você desta semana. Semana que vem vamos estar aqui com outro assunto importante. E quero te dar um abraço de verdade. Você que está nos assistindo fora do país, em algum lugar do mundo pela internet, eu queria que você entrasse em contato conosco para a gente colocar seu nome aqui no nosso hall de oração. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima semana, em nome de Jesus.